Na aula anterior, nós aprendemos o que são os números entrantes. Nessa aula, nós vamos aprender o que são a PABX. A PABX, que também é conhecida como secretária eletrônica. Aqui no nosso vídeo, nós vamos utilizar ele como se fosse um robozinho, para que nós possamos entender o que acontece na ligação quando ela passa por uma PABX. Vamos colocar aqui PABX. Ela também é conhecida como secretária eletrônica. Um outro nome dado para a PABX é URA. URA significa Unidade de Resposta Audível. Basicamente, são 3 nomes para o mesmo serviço. O que é a URA? A URA é aquele serviço que, quando o cliente liga, tem um áudio dentro dela rodando que vai atender o seu cliente. Bem-vindos à empresa tal. Para falar com o suporte, digite 1. Para falar com o financeiro, digite 2. Então, basicamente, uma PABX é uma secretária que vai atender o seu cliente e vai fazer o apontamento, o direcionamento dessa ligação para os setores corretos. Como que funciona a ligação dentro de uma PABX? Primeiro passo, a ligação, ela vem de uma outra operadora, ela chega na numeração entrante. A numeração entrante, ela tem um apontamento dentro do nosso servidor. Você vai apontar a numeração entrante para aquele serviço que você negociou com o seu cliente. Vamos dar como exemplo, se tivesse sido negociado uma PABX. Então, o número entrante ele vai entender que ele tem que mandar essa ligação para a PABX. A PABX vai atender o seu cliente e vai dar as opções. Bem-vindo, olha, número 1, você fala com vendas. Número 2, você fala com o suporte. Número 3, você fala com o financeiro. E aí você pode montar essa PABX, vai montar o áudio conforme a necessidade do seu cliente. Então a PABX, ela aceita nós montarmos elas dentro dessas opções conforme a necessidade que o nosso cliente tenha. Passando pela PABX, nós vamos ter um segundo serviço que dentro da PABX pode ser executado, que são as filas. Essa fila, ela significa que ela aceita uma variedade de ramais nela. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, o ramal 101, o ramal 102, o ramal 103. Eu posso colocar, por exemplo, que no financeiro vai ter uma outra fila. Aqui vai tocar, por exemplo, o ramal 101. Aqui vai tocar o ramal 107 e o ramal 109. Vamos supor que no suporte eu não tenho fila. Ele vai tocar única e exclusivamente no ramal 106. Você viu como é fácil fazer o apontamento? Então nós temos o número que vai receber as ligações, nós temos a PABX que vai ser a secretária eletrônica e vai fazer o direcionamento das ligações conforme a necessidade que você precisa. E nós vamos ter as filas que vai permitir você colocar uma quantidade de ramais dentro de um mesmo atendimento, dentro de um mesmo setor. Então, dentro do setor de vendas, eu preciso que tenha 3 ramais, 4 ramais, 10 ramais. A única forma de você fazer com que a ligação de um determinado setor toque em vários ramais ao mesmo tempo é você colocando uma fila para que a ligação seja direcionada para todos esses ramais. Uma outra funcionalidade bem interessante da fila é que, por exemplo, o cliente ligou, a ligação entrou, a PABX atendeu e o cliente escolheu que quer falar com venda. Vamos supor que o ramal 101 atendeu a primeira ligação, então ele está ocupado. Na segunda ligação, ela entrou novamente, a PABX atendeu e vamos dizer que o cliente escolheu opção 1. Então, o ramal 102 ele estaria ocupado. Numa terceira ligação que entrasse, a mesma coisa, o nosso cliente escolheu opção 103. Ela também estaria ocupada. Você entendeu que as 3 ligações entraram e as 3 foram atendidas? Então, nós temos aqui 3 ramais atendendo ligação e 3 ramais ocupado. E se entrar uma quarta ligação, o que acontece? E escolher o número 1 também? Bom,
Nesse caso, a fila ela vai segurar a ligação. Então, essa ligação ela não vai para nenhum ramal. A fila segura ela e fica falando: você é o próximo da fila, por favor, aguarde. E vai tocar ali uma musiquinha para o seu cliente ouvir. E daí 30, 40 segundos vai falar de novo: você é o próximo da fila. Vamos supor que o ramal 102 desligou a ligação. O que vai acontecer? Essa ligação que estava sendo segurada pela fila, ela vai tocar imediatamente no ramal 102 para que essa ligação possa ser atendida. Então aqui nós já aprendemos para que serve uma PABX e para que serve uma fila. A PABX ela serve para direcionar as ligações para os setores conforme a necessidade. Caso nesse setor seja utilizado uma fila, a fila ela aceita vários ramais serem tocados ao mesmo tempo e ela também tem a funcionalidade de segurar a ligação caso todos os ramais estejam ocupados. Te espero na próxima aula.